Olá, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de matemática do dia 28 de maio. A tia Andréia vai fazer a correção das atividades que foram na folha do dia 26, aquela divisão do Goku, tá? Pessoal, a tia Andréia colocou aqui as respostas daquela folha de atividades do Goku, só que eu não vou explicar uma a uma aqui, porque eu vou explicar na live. E se eu for explicar aqui, o vídeo vai ficar muito extenso. Então, confiram as respostas e quem assistir a live vai ver a explicação lá, tá bem? O número 2, eu coloquei aqui, ó, 29 dividido por qual número que dá 7? Era só eu pensar quanto vezes 7 que daria um número próximo de 29, é o 4. Então, é 29 dividido por 4, tá bem? E aqui, 121 dividido por 17, eu coloquei parte da tabuada do 17 aqui, achei o número que mais se aproximou, que foi o 119, então é 7 vezes 17, e sobra 2, tá? O 3 era cálculo mental, eu coloquei os resultados de vermelho aqui. O 4, coloquei as operações também. 5 também. O 5, gente, se ele toma uma cápsula a cada 8 horas, o dia não tem 24 horas. Então, ele toma 3 cápsulas por dia. Aí, eu peguei o total de cápsulas que ele tem e dividi por 3. Então, vai durar 8 dias, tá bem? O 6, eu somei a quantia que que o Goku tinha guardado e dividi pelos 2 filhos, tá? E lá na live vai estar tudo explicadinho com calma, tá? Aqui eu fiz mais rápido, senão o vídeo ficava muito extenso e não caberia no YouTube. Pessoal, agora a tia Andréia gostaria que vocês abrissem a apostila lá na página 4, porque quando não estava tendo live ainda, eu pedi que vocês pulassem algumas páginas, porque seria melhor a explicação através da live. Então, agora que a gente está tendo as lives, a tia Andréia colocou aqui, mas vai estar tudo explicadinho lá na live. Na página 4 tem uma tabela e as crianças estão falando aqui o que significa cada item da tabela. Olha, a primeira linha apresenta o título da tabela, ou seja, o assunto específico que vai ser tratado aqui. A linha de baixo mostra os dados que serão organizados e listados, ou seja, a faixa etária e o número aproximado de indivíduos. Cada quadradinho desse aqui é chamado de célula, cada pedacinho desse aqui. Nós temos aqui os valores aproximados. Por quê? Porque vamos supor que fosse 14.795.287. A gente arredonda para ficar um valor próximo. A gente não precisa colocar, quando é uma pesquisa, números exatos, entendeu? Então, a gente arredonda ou para a unidade de milhar mais próxima, ou para a dezena de milhar. Nesse caso aqui, eles estão arredondados para a dezena de milhar mais próxima, tá? A primeira coluna indica a faixa etária, tá? E agora, se queremos saber quantos são os indivíduos com 45 a 49 anos, é só a gente olhar aqui, ó. Então, são aproximadamente 13.280.000. Então, isso aqui é um valor aproximado, tá, gente? Por quê? Porque não é esse número certinho. Imagina, será que seria tudo da ordem das dezenas de milhar? Não, a gente faz um arredondamento para dar essa informação, para não ficar enchendo de números. Vocês podem ver que os noticiários também, eles informam assim, aproximadamente 2 milhões de pessoas. Quando tem essa palavra aproximadamente antes, significa que não é um valor exato. É mais ou menos isso. Pode ser um pouquinho a mais de 2 milhões ou um pouquinho a menos, entendeu? Então, eu vou explicar como que a gente faz esses arredondamentos, tá? Gente, aproximações, no quarto ano nós já vimos um pouquinho disso. Olha só, você já aprendeu a aproximar números como os da tabela da página 4. Mas lembre-se, para aproximar o número 154.873, podemos pensar de muitas maneiras diferentes. Por exemplo, a primeira situação aqui, olha,
155 mil é a aproximação para a unidade de milhar exata mais próxima, pois 154.873 é mais próximo de 155 mil que de 154 mil. Vamos ver, eu coloquei uma reta aqui. Olha, aqui está 154 mil. O meio, gente, sempre vai ser o 500, porque 500 não é metade de 1.000, e aqui está 155 mil. 154.873 não está depois de 154.500, então ele está mais próximo de 155 mil. Agora, se eu quisesse arredondar para a dezena de milhar mais próxima, olha, aqui eu teria os 150 mil, o meio sempre é o 5, os 155 mil e os 160 mil. 154 mil não está antes de 155 mil? Então, ele está mais próximo de 150 mil, tá bem? Sempre desenhando assim facilita para a gente. Aproximar os números é útil quando não há necessidade de falar o número exato. Por exemplo, mais de 234 mil cães e gatos são vacinados contra a vacina contra a raiva em Manaus. Então, não precisa da gente ter uma informação exata, o número certinho de animais que foram vacinados. Espírito Santo tem cerca de 2 milhões de trabalhadores empregados, ou seja, às vezes é 1.998.000. Aí, para não ficar escrevendo esse monte de número, a gente arredonda para a unidade de milhão mais próxima ou para a dezena de milhão mais próxima, tá bem? Outra forma de escrever números grandes. Isso aqui, gente, a tia Andréia até já explicou para vocês. Olha, quando tem muito zero no número, a gente pode ir para a unidade que tem a maior ordem, ó, não é a unidade de milhão? Tira os zeros e escreve 5 milhões, 13 milhões, 150 mil e 21 mil. E agora, se eu quiser diminuir mais ainda, olha, eu venho para a unidade, agora aqui não tem zero. Então, eu ponho a vírgula aqui, 1,5 milhão que a gente fala. E aqui, 25,6 mil. Sempre eu vou para a unidade da maior classe do número e coloco a vírgula. E elimino zeros. E se é milhão, eu escrevo milhão aqui. Se é mil, eu escrevo mil, tá? Então, é só eliminar, ir na unidade da maior classe, eliminar os zeros e colocar o nome da classe que a gente está. E se tiver número além de zero, a gente vai e põe a vírgula, tá bem? Pessoal, agora nós vamos lá na página 25, que a tia Andréia pulou também, aguardando para explicar melhor para vocês. Com as lives agora fica melhor. Primeiro tem assim um texto. Gente, aqui diz que a mãe deles é chamada de novo para ser uma super heroína. E é o pai que vai tomar conta das crianças. A surpresa são os poderes do caçula, que ninguém ainda conhecia. As únicas coisas que me incomodam são que 1/3 do trailer é propaganda e a pipoca custa o dobro da meia entrada. Mas também está dizendo que algumas pessoas ficarão decepcionadas, pois o vilão é muito fraco e a relação entre a vida de herói e de mãe não foi bem construída. Então, aqui eles estão falando sobre um filme de super-heróis, não é? Aí tem um bate-papo no... Se você já foi a um cinema, comente o que você mais gosta e o que menos gosta em um programa assim. Nós já fomos várias vezes lá na escola, né? Então, vocês podem anotar na apostila, porque é uma resposta pessoal. Sendo 15 minutos de trailer, quantos minutos duram a propaganda segundo o Vitor? Ele não falou que 1/3 do trailer é de propaganda? Então, é só a gente dividir 15 por 3, não é? Então, vão ser 5 minutos de propaganda. E se a entrada inteira é R$ 24,00, quanto custa a pipoca? Olha só, a pipoca é o dobro de meia entrada. O dobro da metade, então seria 24 mesmo, não é? Porque metade de 24 não são 12. O dobro de 12, 24.
tá bem? Agora, nós temos estimativas na página 26. Aí, estimar significa calcular um valor aproximado. Em várias situações do cotidiano, não é necessário saber o valor exato de uma operação. Então, a gente faz uma estimativa. Então, olha só, é possível... Não, desculpa, aqui. 3 amigos foram ao cinema e juntos gastaram R$200. No momento do pagamento, verificaram que um deles tinha 63, o outro 87 e o terceiro 52. Eles tinham dinheiro suficiente para pagar a conta? Olha, se eles não estivessem com uma calculadora em mãos, como que facilitaria para eles fazerem o cálculo? Arredondando esses valores. O 63 a gente pode cair para 60, porque é menos de 65. O 87 a gente pode passar para 90, porque é mais de 85. E o 52 a gente cai para 50 também, porque é menos de 55. Somando 60 mais 90 mais 50, chegamos a R$200. Então, o que falou? É possível ainda estimar o tamanho da resposta, isto é, a quantidade de algarismos dos resultados aproximados. Vamos observar. Pessoal, terminando aí na página 26, a gente tem, então, as operações mostrando que é possível estimar o tamanho da resposta quando a gente faz uma aproximação. Olha, aqui no primeiro, pegou 4.567, como passou de 4.500, então arredondou para 5.000. 6.789, passou de 6.500, arredondou para 7.000, somando 12.000. Então, o meu resultado ficou com 5 algarismos. Aqui arredondou para 3.000, porque passou de 2.500, e aqui para 5.000, porque está menos de 5.500. O meu resultado vai ter 4 algarismos, porque 3 mais 5, 8. Aqui eu arredondei para 24.000, porque passou de 23.500. E aqui para 2.000, porque é menos de 2.500. 24 menos 2, 22. 5 algarismos. Aqui a gente arredondou para 2.300, porque estava menos de 2.500. E aqui a gente arredondou para 1.600, porque estava mais de 1.500. 2.300 menos 1.600, 700. Então, meu resultado vai ficar com 3 algarismos. Pessoal, por hoje é isso. A tia Andréia vai deixar as páginas da apostila para vocês fazerem. Qualquer dúvida, me perguntem. Beijos e até a próxima aula.